Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo aqui, ó. Eu entrei com um rapaz aqui que comprou com nós aqui o nosso DS4 Mod aqui. É, e a gente está fazendo, ele disponibilizou o tempo dele para fazer um teste com nós aqui. E a gente está fazendo um teste aqui para mostrar como é que funciona basicamente a parte da assistência do Color, beleza? E basicamente ele está seguindo o pixel aqui de cima aqui, ó, a parte do nome rosa que está em cima da cabeça dele. De preferência, o pixel, o programa, ele está pegando a parte, aquela bolinha rosa ali, beleza? Ele está pegando mais à esquerda do bot. Então, vai seguindo, né? A partir do momento que mostra, agora no caso aqui, o que eu fiz? Eu joguei um pouco mais pro peito, pra barriga, porque tava pegando mais na cabeça, né? Então você pode ajustar, né? Mais na cabeça, mais no peito, mais na barriga, na perna, no braço, entendeu? É possível ajustar. E funciona basicamente dessa forma aí, ó. Quando você segura o botão de mirar, ele já começa a acompanhar, beleza? E é óbvio que, né, não é igual uma aimbot, entendeu? Que vai funcionar perfeito. Aí você só precisa, sendo um pouquinho bom na mira, você vai conseguir grudar fácil, fácil. É muito fácil grudar, entendeu? Ele vai seguir, vai acompanhar e funciona dessa forma aí, pessoal. Eu vou fazer agora, depois dessa demonstração aqui, eu vou fazer um vídeo aqui na prática para vocês verem como é que configura. Vocês podem ver agora que deu uma escapadinha, entendeu? Se ele passar correndo muito forte, ele dá uma escapadinha, mas obviamente você vai estar mexendo na lógica, você vai estar corrigindo, né? Então, por isso que fica fácil grudar, entendeu? Vamos ver ali, ó. Nesse momento ele subiu, ó, deu uma escapadinha ali, ó, viu? Aí eu puxo o analógico para a direita e ele encaixa de novo. Mas assim, a assistência, assim, tu corrigindo, ela fica muito forte, tá? Fica bom pra caramba. Aqui ele tá um pouco brusco, mas tu pode deixar um pouco mais suave também. Então tu pode deixar do jeito que tu quiser. Pode, por exemplo, deixar tá a assistência do jogo normal, né? E você simplesmente pode deixar, por exemplo, só assistência do jogo e deixar com o color só um pouquinho mais forte, entendeu? Então você consegue deixar um negócio bem legit, tá? Bem top. É bem configurado, beleza? Aparentemente é dessa forma aqui, pessoal. Vamos lá pro vídeo agora que eu vou mostrar para vocês na prática como faz para ajustar daí, beleza? Fala, rapaziada. Continuando aqui, ó. Ó, eu tô com um bot aqui agora pra gente testar, ó. Ó, ele corrige, tá? Ó, vou andar de lado aqui, ó. O bot tá bugado ali, então ele vai procurar sempre o pixel. Só que o que acontece? O programa, ele acaba pegando o pixel, sempre aquele pixel da bolinha rosa ali, ó, no multiplayer, tá? No Warzone, tu vai usar o rastreador, a partir do momento que tu acertar o primeiro tiro, a cor vai estar sublinhado ao redor do personagem. Então ele vai acabar pegando mais, né, do lado do corpo, assim, né? Beleza? Sempre pro lado esquerdo do corpo ele vai pegar. Aqui, ele tá pegando ali, ó, aquela bolinha ali, ó. Aquela bolinha rosa, beleza? Então, aí é só ajustar, né? Ó, aqui, ó, não tá puxando por quê? Porque não tá aparecendo a corzinha, entendeu? Ó, então, apareceu, só, ele vai corrigir, né? Aí, ó, eu fico puxando aqui, ele fica voltando, ó. Aparece o nome ali do personagem, ele volta, tá vendo? Ele fica preso, ó, pra cima, ele puxa pra baixo, ó, pra baixo, ó, eu tô puxando pra baixo aqui, ó, ele volta, tá vendo? Ó, enquanto tiver a cor na cabeça ali, ó, aqui sumiu, ó, beleza? Basicamente, funciona na base da cor, tá? E aqui, ó, aqui no programa, a gente configurou essa cor aqui, ó, 216, 22, 186. Aí você vai configurar, vem aqui interface, né? A gente já fez no outro vídeo lá, mas vamos explicar melhor. E a gente bota aqui, ó, seleciona essa opção aqui, tá? Que é a cor correta. Vai funcionar no Warzone também, beleza? Daí é o seguinte, vamos lá. Aqui no DS4 é uma parada importante que a gente não falou no outro vídeo. Você precisa, senão não vai funcionar, tá, pessoal? Você precisa selecionar essa opção aqui, ó. No meu caso, eu atiro no L1 R1. Então eu selecionei assistência color L1 e assistência color R1. Eu não uso anti-recuo, não precisa.
Não precisa usar anti-recuo, tá? Anti-recuo nem o assistência por rotação, que é estilo Chronozen, que a gente utilizava a rotação. Eu até deixo desativado aqui o anti-recuo. A rotação aqui nem funciona porque tá desativado. E a parte da rotação aqui, ó, a drift intensidade e desses dois aqui, ó, o L e o R, também deixa zero. Porque senão ele vai ficar, a rotação vai ficar girando o tempo inteiro. Beleza? Não precisa, porque tu tá usando a Incolor. Eu não sei que tu queria jogar mais de boa, né? Então aí tu não ativa o Color e utiliza a rotação, tá? Tu tem dois tipos de assistência, tá? Então, se você atira no L2, R2, você vem aqui, que é a maioria, né? A maioria atira no L2, R2. Você desmarca, não marca esse aqui, marca assim, ó, Color L2 e Color R2, beleza? No meu caso aqui, L1, R1. Aplica. Fechou. Aqui tá ajustado. Daí o que acontece, pessoal? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô testando nessa God Mod aqui, ó. Só que tudo vai depender da sensibilidade, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu jogo na sensibilidade. Deixa eu mostrar aqui. Eu jogo na 3.00, beleza? E faz a diferença, tá? Eu tô na dinâmica aqui, ó. Tá? Então, se por exemplo, tu joga na 3.00, mas tu joga no padrão, a tendência é tu ter que forçar um pouco mais. Essa opção aqui, ó. Por exemplo, se tu quiser jogar no God Mod, né? Por exemplo, se tu joga na 3.00 e joga na padrão, eu jogo na dinâmica. Tu teria que aumentar aqui. Por quê? A padrão, ela vai pesar mais. É como se diminuísse a sensibilidade. O dinâmico, ele acaba deixando a sensibilidade um pouco mais alta, tá? Beleza? Então tu teria, se tu jogar no padrão, teria que aumentar, talvez 50, 60 aqui. No meu caso, como é dinâmico, eu prefiro jogar assim, é onde ficou bom pra mim. Se eu boto no padrão aqui, ó, se você perceber, ele dá uma enfraquecida. Ele puxa mais devagarzinho, ó. Ó, ele puxa mais devagar. Entendeu? O padrão ele tende a deixar um pouco mais lento, então eu teria que aumentar a numeração lá. Pessoal, prestem bastante atenção. Lá no vídeo, no início do vídeo, quando eu fiz para vocês, eu testei nessa configuração aqui, ó. 40 aqui, 2 aqui, beleza? Aqui seria basicamente o quê? Se eu coloco, por exemplo, tá descontando 2%, tá? O que acontece? Por exemplo, eu estou colocando uma pressão de 40 no analógico. Deixa eu ver se vocês entendem. Aqui no analógico aqui, ó, eu vou pressionar a seta para cima. Olha só, ele está pressionando 40. Se eu coloco aqui, por exemplo, 80, quando eu apertar a seta para cima aqui, ele não vai vir aqui, ele vai vir o dobro disso aqui, ele vai vir 80, vai vir mais ou menos aqui. Então, é a pressão, é como se eu estivesse pressionando aqui, ó, 40, 80, 40, 40, 40. Então, o que acontece? Ó, apertando para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima no teclado, ele faz isso aqui, ó. Eu tô apertando no teclado aqui, ó. Pode testar aí, pessoal. Então, por exemplo, ali tá 40, beleza? Mas vamos supor, se eu coloco 50 aqui, pessoal, só uma observação aí antes de a gente continuar o vídeo. Quando eu estava gravando aí, eu esqueci de explicar para que serve essas teclas aí. Por exemplo, eu estava mostrando como é que funciona a pressão na tecla, só que eu não expliquei por que a tecla. O que acontece? O DS4, quando ele vê o inimigo, o pixel, o programa do DS4 fica apertando a tecla na direção aonde está o boot. Quer dizer, então, ele usa a tecla para puxar a arma em direção ao boot. Então, em direção ao adversário. Então, por isso que eu estava explicando ali como é que funciona a pressão, né? Então, tudo vai depender da pressão que tu colocar ali na tecla. O programa ele vai usar, clicando a tecla, para levar a arma até o adversário, beleza? Desses 40 de força aqui, ele vai iniciar com 40 de força quando tu apertar. E se tiver 50 aqui, vai descontar metade de 40. Ele vai descontar 50% de 40, que vai dar 20. Então, o que acontece? Se eu pressionar, ele vai iniciar com 40 e vai reduzir até a metade para chegar a 20. Porque a gente botou 50%, que é aqui. Se eu botar 100,
Ele desconta tudo, né? Ele vai iniciar rapidinho com 40, quando tu apertar com 40. Isso aqui para quê? Tecnicamente isso aqui seria para suavizar. Aqui seria o tempo para ele sair da força quando tu pressiona, né? A seta, ele vai sair a pressão na força 40 e aí ele vai tirar a porcentagem que tu botar aqui, né? Vamos supor, se eu botar 50, vai reduzir para 20. Aqui, vamos supor, se eu coloco 1000 aqui, 1000 seria 1000 ms, tá? Seria 1 segundo. Mas aqui não tá 1 segundo, tá 650, um pouco mais que meio segundo. Então, em meio segundo, quando tu pressionar a seta para cima, para esquerda, para direita ou para baixo, ele vai iniciar em 40 e vai terminar nos 50, nos 20, no caso aqui. Tá? É meio complicado de explicar, não sei se você entendeu, mas basicamente isso aqui ele ia suavizar. Se você não quer suavizar, deixa puxando bem mesmo, resumindo para ficar mais fácil para vocês entenderem, deixa 2% ou 1% aqui, 10%. Porque daí ele sempre vai puxar no máximo os 40 que tu botou aqui. Beleza? Se você quiser dar uma suavizada, bota aqui uns 20, 30. Aí quanto mais alta a numeração, mais suave ele fica. Beleza? Mas também não pode botar uma numeração muito alta, porque senão tu nem vai sentir diferença, porque ele vai. Não vai dar tempo de ele suavizar, né, até o final do processo, né? Então, basicamente, funciona dessa forma. Essas duas opções aqui servem para suavizar. Se não quer suavizar, deixa do jeito que está aqui, bota 2%, 1%, tá? Ou até 10% se quiser, que ele vai funcionar bem aqui nos 40 que tu botar. Se tu, por exemplo, sentir que tá fraco, é porque a tua sensibilidade é alta, é baixa, no caso, né? Se for 1.00, por exemplo, a sensibilidade baixa pra caramba. Então aqui, tecnicamente, tu teria que botar uns 80, uns 60, entendeu? Para dar aquela puxada legal, beleza? Então, se tu já joga numa sensibilidade alta, eu jogo na 3.00. Esse 40 aqui para mim é o suficiente, beleza? E basicamente isso aí, horizontal, offset. Aqui já mostra já, ó, horizontal offset. Vamos supor, se tu bota um 50 negativo, aqui tá 41, ele vai pro braço. Botei 41, basicamente tá indo aqui. Mas isso no multiplayer. Se você jogar no Warzone, eu recomendo vocês diminuir isso aqui, deixar aqui no 10, deixar aqui mais ou menos no 17, tá bom? Porque aqui é vertical, né? Pra mirar na cabeça ou na barriga, no peito, né? Mexe verticalmente daí, beleza? Aqui no 17 pra mim já tá legal já, pelo menos pra mim, né? Então você testa aí. Aqui no horizontal, se você jogar o Warzone, você tem que diminuir essa numeração. Aqui tá 41 porque eu testei no multiplayer. Porque o multiplayer, lembra que eu falei pra vocês que em cima da cabeça do nome tem uma bolinha rosa ali? Então, quando você mira, ele vai puxar mais à esquerda, pro lado da bolinha. Então, a mira vai ficar mais no lado esquerdo do corpo. Então, eu aumento essa numeração no multiplayer para jogar a mira, para centralizar. Quando ele centralizar no ponto rosa, ele vai jogar a mira da arma mais pro centro do corpo. Então, aí você tem que ajustar, beleza? Mas como você vai jogar, se você jogar o Warzone, você tem que botar a numeração mais próximo do 10 aqui, ou 15, por causa que quando você acertar o primeiro tiro no adversário, quando tiver com o loadout, vai sublinhar ao redor do corpo. Então ele vai pegar na beirada do corpo aqui, ó. Bem na beirada do corpo ele vai grudar. Então você colocando um 10, 15, ele joga mais pro centro do corpo. Beleza? Basicamente é dessa forma que configura. Pessoal, tem mais uma coisinha também. Na pasta do DS4, por padrão, ele sempre vai vir. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa parte aqui eu não falei para ninguém. Vou falar para vocês aqui. Aqui dentro da pastinha DS4 Mod VIP, tem esse arquivinho aqui, ó, config. Tá? Isso aí você faz se você quiser, tá? Não é necessário. Esse arquivinho aqui, ó, config.xml. Clica no botão direito, clica em editar. Tem essa opção aqui, ó. Por padrão, a gente deixa 50. Tá? A gente deixa 50. Porque esse aqui é 50 ms. É o quê? É o tempo de resposta que ele vai atualizar o pixel na tua tela para detectar o inimigo, tá? Que é a faixa de pixel. Por padrão. Por que a gente bota por padrão 50? Porque tem gente que tem um processador mais fraco. Então, se a gente colocar mais baixo aqui, ia dar problema no processador. Tipo, não problema no processador, ia deixar o processador ocupar mais. Poderia baixar FPS no jogo. Então a gente preferiu manter
50 ms. Se você tem um processador mais robusto, joga 1000 aqui. O meu aqui, no meu caso, aqui é Xeon. Então, o Xeon ele é um processador com bastante núcleos, threads, então é bem de boa. Eu jogo o número 1 aqui e obtenho o melhor desempenho na parte da assistência. Isso aqui seria mais o tempo real, né? Ia ter menos delay, né? Para ele acompanhar o inimigo. Basicamente isso aí, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí é só chamar a gente. Essa aqui seria basicamente a parte da assistência do Color. Quem não quer utilizar isso aqui, não precisa também, é só usar a rotação que funciona estilo ChronoZen. Então são dois tipos de assistência. Na verdade tem assistência padrão do DS4, tem assistência por rotação, que é a rotação, e assistência agora pelo Color. Beleza? Espero que tenha entendido. Falou, rapaziada. Até a próxima. Falou!